admitir, Raquelzinha. Então, dando continuidade, né, pessoal? Deixa eu só recepcionar a galera aqui. Então, dando continuidade, o método da raiz quadrada, então, se a gente tiver essas características aqui, né? Então, a gente consegue estar utilizando o método da raiz quadrada, que é esse método aqui, que nada mais é do que a raiz quadrada do consumo multiplicado pelo tempo de reposição, tá? Então, essa é a fórmula. Deixa eu só admitir a galera aqui. Então, é uma fórmula onde eu vou tirar a raiz quadrada dessa multiplicação de consumo e tempo de reposição. Então, se eu tiver um consumo de 60 unidades e um tempo de reposição de 90 dias, então o meu estoque médio, estoque mínimo, né? O estoque mínimo aqui ele vai ser 9 unidades. 9 unidades. Estão vendo aqui, ó? Deu 9,48, 9, se quiser arredondar para cima, até é interessante arredondar para cima, se às vezes tu quer ter uma segurança maior, arredonda para mais, bota 10 em vez de 9. Ok? Beleza. O outro método, porcentagem de consumo. Né? Então, esse método ele considera os consumos passados. Ele considera os consumos passados. Então, meu estoque mínimo é o consumo máximo menos o consumo médio vezes o tempo de reposição. E aqui no material de vocês até tem um valor errado, eu quero que vocês arrumem aí. Tá? Então, ele trouxe aqui, primeiramente, ele trouxe um exemplo, onde eu tenho o consumo diário, né? Tem o consumo diário, 90, 80, 70, 60, e aqui eu tenho o número de dias em que ocorreu, né? 90, consumo de 90 ocorreu em 4 dias. 4 dias ocorreram 90 de consumo, né? O 80 unidades de consumo, em 8 oportunidades ocorreram 80 unidades de consumo. 70 unidades de consumo em 12 oportunidades, né? E ainda além disso, eu tenho uma TR, um tempo de reposição, né? E esse tempo de reposição aí, 10 dias. Beleza. Então, foi montada uma tabela. Foi montada uma tabela. Nessa tabela, né? Então, eu tenho o consumo diário, em quantas oportunidades esse consumo diário ocorreu. Então, eu tenho o consumo diário, número de dias, né? Aqui eu tenho a multiplicação, vocês já tiveram estatística, né? Então, eu tenho XY, né? XY. Então, eu tenho um XY da vida aqui. Eu tenho 90 vezes 4, 360. 80 vezes 8, 640. Então, essa coluna é essa vezes essa. Como é que eu faço o acumulado na estatística? Repito o primeiro mais o segundo. 360 mais 640, 1.000. 1.000 mais 840, 1.840. Mais 1.820. E assim vai, eu vou acumulando até chegar a um total. Né? E aqui, no último, eu tenho a frequência acumulada. O que eu vou fazer? Vou pegar o 360 e vou dividir pelo total. Deu 2,12%. Pega a calculadora aí e faça. Então, 360 dividido por 16.920. Beleza. Depois vou pegar o 1.000. Né? 1.000, vou dividir 16.920. 5,91. E assim vai. Né? Então, tem uma tabela, tem um percentual acumulado aqui, né? E aí aqui embaixo eu tenho essa minha fórmula, né? Do meu estoque mínimo, né? Meu estoque mínimo é o consumo máximo menos o consumo médio vezes o tempo de reposição. Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o consumo médio.
Como é que eu faço para calcular o consumo médio, né? Vou pegar lá o total, 16.920 itens, e vou dividir pelo ano. Né? Nesse caso aqui, consumo médio anual. Então, dividindo, está aqui embaixo no verde, 16.920, dividido por 365, vai dar um consumo médio de 46. Né? O que o autor traz para vocês do material ali? Ele fala lá na página 55 que é o consumo médio de 46. Mas quando ele vira a página, na página 56, que ele faz o cálculo ali em cima, ó, ele não usa o 46. Ele usa 55. Não sei de onde é que ele tirou. Né? Ele usa ali um valor de 55. Tá? Deixa eu só... para desencargo de consciência. Não, é isso. Ele pegou errado mesmo. Então, como é que eu fiz o meu cálculo aqui? Peguei peguei o consumo máximo que eu estou querendo aqui, ó, ele quer considerar um consumo de 70 unidades. As 70 unidades está aqui, ó, nessa linha aqui, ó, a terceira linha, 70 unidades. Qual foi a média de consumo? Então, ó, ficou na faixa de 10,87% dos casos o consumo ocorre acima de 70. Beleza, está lá o acumulado. Então, está aqui o item. O que foi feito aqui? Vamos considerar o consumo de 70. Né? Como é que eu fiz aqui? Ele quer um grau de atendimento, no exemplo aqui do livro, de 90%. Né? Porque esse 70 só vai ocorrer na faixa de 10. Então, ele quer um grau de atendimento de 90%. Tá? Por que foi multiplicado por 10 aqui? Tá? Por que foi multiplicado por 10? Alguém sabe? Ele fala aqui no material, né? O 10, o que é ali? O que é o TR? Tempo de reposição. Tempo de reposição, né? Então aqui, deixa eu só ver aqui onde é que ele fala lá no material. Considerando, deixa eu só admitir aqui o Fabrício. Beleza. Né? Então, ele nem está sendo muito claro aqui. Né? Mas está lá em cima. Ó, Ele fala, se o TR for de 10 acima da tabela, ele fala se o tempo de reposição for de 10 dias. Isso, TR 10 dias, está lá em cima. Por isso que foi multiplicado por 10. Então, peguei o consumo máximo, menos o consumo médio, que eu calculei aqui dividindo, certo? E isso eu multiplico por 10, que é o tempo de reposição. Então, eu vou ter um estoque mínimo aqui de 240 unidades. Tá? Para esse nosso exemplo aqui, o exemplo do livro, né? Então, aqui nós temos um estoque mínimo de 240 unidades, considerando, né, essa realidade, considerando que ele quer um consumo máximo de 70 unidades, tá bom? Porque, na verdade, assim, pessoal, a grande maioria do consumo fica abaixo de 70. Pode olhar aqui, ó, né? Ficam abaixo de 70. Pouca coisa fica lá em 80 e 90. Ó. Poucos dias ocorreram acima de 70. Então, o autor aqui considerou pegar dos 70 até os 70. Né? Isso é um critério que ele escolheu. É um critério que você, como gestor lá no chão de fábrica, como administrador, vai estar definindo com a tua equipe qual é o melhor critério. Né? O objetivo sempre aqui é não deixar faltar. O objetivo sempre aqui é você, né, não deixar a tua linha de produção lá parar. Beleza? Uhum. Certo. Então aqui, né, eu até mudei o gráfico ali, fiz uma jamba aqui, né? Porque o gráfico, inclusive, está lá no 55, lá, não sei o que o autor estava pensando da vida, né? Mas, na verdade, né, as 70 unidades aqui bate no meu estoque médio aqui 46, né? No 46,70. E aqui eu tenho, né, o acumulado, né? O acumulado.
Tá bom? Então, para vocês verem que a grande maioria fica de 70 para cá, né? Não tem aqui o... Aqui nós temos uma quantidade mínima, né? Em 80 e 90, tá bom? Vai no 100 porque aqui é o percentual acumulado, tá? Em percentuais, tá bom? Tá na página 56. Bom, na página 57, ele traz ali o cálculo do estoque mínimo com alteração de consumo, tá? E tempo de reposição. Então, até tem dois gráficos ali que mostram essa comparação e depois tem um monte de fórmulas. Ele usa derivada, né? Ele deriva, ele usa uns cálculos ali, mas a gente não vai se preocupar com isso. Nós vamos se preocupar em montar essa fórmula do estoque mínimo aqui, né? Então, vocês só tem que saber estoque mínimo, né? O que é o T1? Então, tem que ir lá e olhar o que é o T1, né? Tempo de consumo da quantidade 1 na velocidade. Então, lá no livro, na página 59, ele traz o que é o T1. Ó, eu botei aqui no slide para facilitar. T1, duração do estoque com consumo inicial, consumo que estava previsto. C1, consumo inicial. C2 é o consumo alterado. T4, atraso no tempo de reposição. Tá? Então, isso aqui vai ser dado no problema. E você tem aqui a fórmula. Se não houver atraso, eu não vou ter o T4. Por isso que ele bota aqui, se não tiver atraso, a fórmula do estoque mínimo é só essa. T1, C2 vezes C1. Está lá no livro. Página 60, tá? Na página 60 ele traz as fórmulas no final lá. Ele faz um monte de cálculo, e nós não vamos nos ater a esses cálculos. Nós vamos ser mais objetivos aqui e vamos direto para as fórmulas já deduzidas, as fórmulas já prontas, que são essas duas aí, tá? Tá aqui. Então aqui ele traz um exemplo, né? Usando a fórmula com atraso. Ele traz um exemplo aqui, tá? Então vamos ver aqui. Um produto tem um consumo anual de 55 unidades. C1, 55, que é o consumo original lá, previsto. Qual será o estoque mínimo se o consumo aumentar? C2, ó. Se o consumo aumentar para 60, C2, considerando o atraso no tempo de reposição de 20 dias, né? T4, então, ele está falando de atraso, T4, e o tempo de reposição de 30 dias. Então, ele tem duas situações aqui, né? Que ele está falando. Ele está falando atraso no tempo de reposição, ou seja, de 20 dias, né? E o tempo de reposição de 30 dias. Tá? Então, vamos montar a fórmula ali. Então, tá aqui a fórmula. Estoque mínimo. T1, né? O T1 aqui, ele não... O que é o T1? O que é o T1 aqui? O T1, duração do estoque com consumo inicial, né? Então, deixa eu ver se ele fala aqui o T1. Considerando atraso, anual. Então, o T1, na verdade, aqui ele está falando de ano, né? Então, T1, né? Ó, duração do estoque. Ele considerou aqui como sendo 1. Tá? T1, C2, que é o 60, né? O C1, então o T2 aqui, o C2 é o aumento para 60 unidades, o C1 é o 55, que era o original, né? Mais o C2 vezes o T4. O que ele fez aqui no T4, né? O que é o T4? Atraso no tempo de reposição. Ele pegou o atraso no tempo de reposição, 20 dias, né? E dividiu por 30, que é o tempo normal de reposição. Então, ele achou ali um índice ali de 0,67. Tá? Então, fazendo o cálculo aí, só vamos dar uma conferida, ver se está ok, né? 5,60 vezes 0,67. Vai dar
vai dar aqui 45,2, né? Foi arredondado aqui para 46 unidades. Aqui na outra página, inclusive, ele faz ali o T1 como sendo 1 ano, né? Aquele 067, ele dividiu o 20 pelo 30? Quem está falando? É o Thiago. O 067, ali, ó, só conferindo, 067, ele pegou o atraso no tempo de reposição, 20 dias. E o tempo de reposição, então o tempo de reposição normal é 30. Só que ele está tendo um atraso de 20 dias. Então o que ele fez? Ele pegou o 20 e dividiu por 30. Né? Então ele achou esse T4, que é o nosso atraso no tempo de reposição, 0,67. Tá? 0,67 o que é, Tiago? 0,67 de um mês, né? Porque um mês é 30 dias, né? 0,67. Ó, 0,67 vezes 30. Vai dar os 20 dias, entendeu? Porque a base, ele está usando a base de 30 dias, ô, Tiago, por isso. Porque se não tivesse atraso, era 1. Tá entendendo? Um mês, né? Um inteiro, né? 30 dias inteiros, tá? Por isso que ele fez essa divisão aqui, tá? E lá no outro lado, ele traz lá o T1. O T1 é 1 ano, tá? O T1 é 1 ano. Deixa eu ver aqui, 20. Estão vendo lá na página 61? Vocês estão com material aí ou não? Estão vendo? Tiago, tá vendo? Outro? Sim. Página 61. Né? Página 61 lá. O T1 que ele está usando aqui é um ano. Tá? T4 é dias de atraso dividido pelo tempo dividido por 2. Deixa eu só ver o que ele fez lá naquele outro lado lá. O T por 2. T dividido por 2. O tempo ele está considerando 1 ano, né? Que ele fez, a divisão que ele fez aqui é essa, cara, é 20 dividido por 30. Pegou os 20 dias dividiu por um mês. Tá? Ele está botando ali T sobre 2. Tá lá no outro lado lá, mas na verdade o cálculo que é feito aqui é você dividir o atraso pelo prazo de reposição, tempo de reposição, que nesse caso aqui é de 30 dias que ele deu aqui, né? Tá? Depois na atividade a gente vai fazer os exercícios e vamos dar uma conferida com o gabarito para eventuais dúvidas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem perguntas? Não. Coloque os nomes lá no chat, né? Não esqueça. Pessoal, seguindo aqui. Estoque mínimo com grau de atendimento. Bom, vocês tiveram estatística, um pouquinho de estatística, vocês lembram lá da curva normal, né? Desvio padrão. Vocês tiveram desvio padrão ou não? Acho que tiveram, né? Tá, beleza. Então, a gente vai ter um cálculo aqui de consumo médio, tá? Então, nosso estoque mínimo, ele vai ser o consumo máximo menos o consumo médio, tá? E vezes o tempo de reposição. Para a gente chegar nesses cálculos, né? Considerando aqui o nosso gráfico de desvio padrão, no centro eu tenho o meu consumo médio, que é o C com o tracinho em cima, consumo médio. Esse símbolo aqui, o sigma, né? Que é o nosso desvio padrão.
Então, geralmente, a gente trabalha um desvio padrão para mais e para menos, na curva de Gauss, que é a curva normal. Tá bom? Que está aqui no final da página 61. Tá? E para isso, nós temos a fórmula do desvio padrão. Né? Vocês já trabalharam a fórmula do desvio padrão em estatística, se eu não me engano. Né? A fórmula do desvio padrão. Então, eu vou ter a fórmula, tem o somatório de xi menos o x médio elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, né, que é o número de períodos menos 1, dentro da raiz quadrada. Então, eu tenho o consumo máximo previsto, que é o xi, consumo médio, que é o x com o tracinho em cima, e tenho o número de pedidos, número de períodos. Está na página 62. Né? E aí o autor traz um exemplo aqui de uma peça que tem um consumo mensal, tá certo? Durante 8 meses, tá certo? E ele quer também um grau de atendimento de 95%. Ele quer um grau de atendimento de 95%. Beleza. Então, só 5% de erro aí, né? Então, eu tenho aqui os meses. Tem um total de peças, certo? Dividindo o total de peças por 8, que são 8 meses, eu tenho 474. Então, esse é o meu X traço, X barra, é o X médio, é o meu consumo médio mensal. Tá lá, ó. 474. Tá? Depois que eu tenho a média, eu tenho que montar a minha tabela. Então, eu tenho a tabela com os meses, os consumos, né? O C1 menos o médio. O C1 menos o médio. Quanto que é o médio? 474. Quanto que é o médio? 474. 400 menos 474 dá quanto? Está aqui. Né? Então, o meu consumo médio aqui é 474. Está aqui, ó. 474. Então, vou pegar 400 menos 474. Está aqui o cálculo, ó. 400 menos 474. 474 é o padrão. Vai dar esse. Depois, 350 menos 474. Vai dar esse. 620 menos 474. Vai dar esse. Beleza? Depois, eu vou pegar esse C aqui e vou elevar ao quadrado. Está aqui do lado. Tá? Então, tem aqui os valores ao quadrado. Então, eu tenho o C1, que é o consumo normal, o consumo menos a média, e esse aqui é esse resultado da coluna anterior elevado ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho a soma. Se eu pegar, então, a soma ao quadrado, está aqui dentro da raiz, dividido por n menos 1, se o n é 8, n menos 1 é 7. Então, eu vou pegar esse, vou dividir por 7, não 8, porque é n menos 1. Que é o ajustamento, né? E aí, então, eu vou ter um desvio padrão de 98. Então, eu vou ter o consumo médio, 474, 98 somado com 474, né? E 98 diminuindo, né, do 474. Então, eu vou ter uma curva normal, vou ter o consumo médio no meio, né? E vou ter essa variação para mais ou para menos. Então, né? Então, vamos fazer aqui. Né? Então, aqui eu vou ter o meu médio, 474. Quer ver? 474. Só um minutinho. 474 mais 98. Então, aqui. E... Então, não sei se vocês vão conseguir visualizar, né? Mas ali eu tenho o consumo médio no meio da curva, 474, e somando mais um desvio e menos um desvio na curva normal. Esse desvio, né?
esse sigma que a gente está falando ali é de 98. Então, eu tenho aqui mais 98 e menos 98. Eu tenho mais 98 e menos 98 do valor médio. Então, a minha curva, né? Então, o meu estoque vai ficar entre esses dois valores aí. Eu vou considerar. E aí, eu vou estar atingindo, né? Eu vou estar atingindo entre 376 e 572, entre esses dois valores aqui, eu vou estar atingindo aqueles 95%, né? Do que a gente estava falando. Mas beleza. Beleza, beleza. Então vamos lá. E feito isso, né? Aí eu tenho aqui o meu consumo máximo, né? O valor do consumo máximo ele é calculado através do risco que se pretende assumir, né? Através do risco que a gente está pretendendo assumir. Então aí eu tenho os valores, eu tenho uma tabela de valores aqui. Conforme o risco, eu tenho um valor, concordam? Ó, conforme o risco aqui, ó, percentual. Conforme o risco, 00, né? 01, 0005, 001, né? 005. Então, para o nosso processo aqui, né? Eu tenho que achar qual é o meu risco aqui. Como eu quero 95%, né? Como eu quero 95% de atendimento, de grau de atendimento, né? O meu R, né? Para mim calcular a diferença aqui é o inteiro menos o 95. Então, o meu R ali é 005. Na tabela, o meu 005 está aqui, ó. Então, qual é o meu K? Qual é o meu K? Qual é esse coeficiente de risco? Né? Para 95% de atendimento, vai ser esse K aqui, 1,645. Então, aqui, ó, fui lá na tabela, com esse 95% de atendimento, a diferença eu procuro na tabela, tá certo? Feito isso, eu encontro o K. O K eu multiplico pelo 98, que é o quê? O que era o 98 lá? Meu desvio padrão. E eu vou encontrar o meu estoque mínimo, de acordo com o desvio padrão, 161. Né? E aí eu consigo calcular o meu consumo, meu consumo máximo, né? Meu consumo máximo ali vai ser o meu C médio, que eu tinha calculado lá anteriormente, que era 474 unidades, mais o meu K vezes o desvio padrão, que eu acabei de fazer. Então, o meu consumo máximo vai ficar em 635 unidades. Tá? Então, tudo isso é um procedimento, tá? Que começa sempre, né? Com essas quantidades. Primeiro cálculo importante é o meu médio, né? Meu consumo médio. A partir daí eu calculo meu desvio padrão. Tendo o meu desvio padrão, vou ver qual é o meu grau de atendimento que eu quero. Se o grau de atendimento é 95 ou é 90, eu faço 1 menos o valor decimal. E essa diferença eu vou procurar nessa tabela aqui. Na tabela eu vou encontrar o que eu estou procurando, qual é o valor que eu vou multiplicar pelo desvio padrão. E aqui, então, eu calculei pelo desvio padrão e achei o estoque mínimo, tá? Que eu vou estar somando ao meu consumo médio. Beleza? Isso está lá tudo explicadinho também, lá na página 63, 64. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, e o autor ainda traz uma mudança. Aqui ele queria atender 95%, né? E o autor ainda faz uma mudança. Ah, e se em vez de 95 eu quero atender 90%, ó. 0,9 menos 1 vai dar 0,1. Você vai pegar o 0,1 e você vai lá na tabela. O 0,1 você vai lá na tabela. Olhando na tabela, onde é que está o 0,1? Está aqui, ó. 0,1 está aqui. Então, o teu K, 1,282.
E aí foi onde ele pegou o 1.282, multiplicou pelo desvio padrão, chegou a 126. Somando com o estoque consumo médio, 600 unidades. Então, para mim atender 95%, ok? O meu consumo máximo chega a 635. Se eu quiser atender 90%, já cai para 600. Então, de 635, vem para 600. Então, essas mudanças, né? Acabam interferindo no risco, né? Nesse grau de atendimento, nesse risco de você atender ou não atender o teu consumo. Tá bom? Só um minutinho. Beleza. Deixa eu seguir aqui. E o autor também traz para nós aqui, pessoal, para finalizar a aula, o giro do estoque. Página 65, né? Então, lá o giro do estoque tem algumas situações, né? Que são interessantes, que permite comparar a eficiência da administração dos estoques entre as empresas, né? As empresas normalmente determinam essa meta de giro de estoque, então avaliam o desempenho real. Né? O giro, como é que é calculado, né? Lá no livro de vocês traz o consumo médio anual dividido pelo estoque médio. Vai dar o giro ou rotatividade, né? Exemplo, o consumo anual de um item foi de 800 unidades e o estoque médio de 100. Então, vou pegar 800 unidades no ano, vou dividir por 100, né? E eu sei que a minha rotatividade foi de 8 vezes no ano, né? Foi de 8 vezes. Então, esse item, esse produto, ele girou lá no meu estoque 8 vezes no ano. Tá bom? Aí, claro, né? Quanto maior o giro ou quanto menor o giro, vai depender lá do teu insumo, do teu produto, o que é interessante, o que não é. Mas, claro, quanto mais girar, é sinal de que tu estás produzindo mais, estás girando mais esse produto. Tá bom? Produto acabado, né? Como é que eu calculo o giro dele? Custo das vendas por ano, em dinheiro, dividido pelo estoque médio dos produtos. Deixa eu ver se tem no livro. Estou vendo que eu estou em aula, pô. E a matéria-prima. Custo dos materiais utilizados divididos pelo estoque médio de matéria-prima. Tá? Então, com essas fórmulas, eu consigo calcular, né? O que é o antigiro, né? Ou taxa de cobertura. Então, eu vou inverter. Eu vou ter o estoque médio dividido pelo consumo. Botei outro exemplo aqui. Um item tem um estoque de 3.000 unidades. É consumido a uma taxa de 2.000 unidades por mês. Quantos meses o estoque cobre? Claro, eu vou pegar o 3.000 do estoque. Se eu consumo 2.000 unidades por mês, em 1 mês e meio eu vou consumir todo o meu produto. Tá? Então, meu R aqui, né, meu antigiro, 1,5 mês. Beleza? Pessoal, então assim, ó, o que eu vou pedir para vocês agora? Tá? Coloque o nome ali para não levar falta na última parte da aula. Agora eu preciso que vocês, agora durante a semana, comecem a resolver as atividades, tá? Que eu passei para vocês. Página 68 e página 69. Tá depois lá tá no final. Depois do antigiro ali, começa as atividades. Vocês vão desenvolver de acordo com o material, tá bom? E aí, durante a semana, a gente vai conversando. Semana que vem, a gente faz a correção. Professor, olha só, tem umas 7 questões também na página 67. E a da página 68 vai até a 7 e depois tem mais 3. É para fazer tudo? Assim, ó, vamos focar na página 68 e página 69. Naquelas 7. Tá, aí eu das 7 ali, tá. Mais 7 mais o tópico para debate ali. Tá? Tá.
Beleza. Essas primeiro e depois a gente debate essas outras, porque essas outras aqui tem uma parte de gráfico. Vocês teriam que estar fazendo os gráficos, desenhando o gráfico. Então, deixa quieto isso aqui. Tá bom? Beleza. Ok. Ótimo. Certo, pessoal? Fechamos por hoje. Vamos encerrar. Uma boa noite para vocês, tá? Uma ótima semana. Se cuidem. Tá Boa bom? noite, Sora. Ótima semana para você também. Se precisarem do professor, dá um toquezinho, tá bom? Tá bom. A gente vai conversando. Um abração. Uma ótima noite aí. Valeu. Tchau, prof. Tchau, Lidiane. Tchau, pessoal. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deixa eu ver. Não tem mais ninguém com a câmera aberta, então. Beleza. Deixa eu só encerrar aqui.